E nos destaques de hoje, Bolsonaro tem até amanhã para decidir sobre perdão de R$ 1 bilhão a igrejas. Aumentam casos de suicídio na população trans e estupros chocam as redes sociais. Veja hoje no programa Dois Pontos. Olá, está começando agora o programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e a gente vai conversar um pouco a respeito de alguns assuntos que estão circulando pelas redes sociais e, ao mesmo tempo, chamando a atenção do público, como, por exemplo, o Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para decidir sobre o perdão de R$ 1 bilhão a igrejas. Ana Cláudia, esse assunto a gente está voltando a colocar no nosso programa, porque além, obviamente, do prazo que o presidente da República tem para decidir um assunto que é tão sério, no momento de crise, de cofres públicos cada vez mais vazios, com projeções piores em relação à queda do PIB no país, e além do PIB no mundo, é claro, nós temos essa situação que envolve essa generosidade para as igrejas evangélicas no momento em que o próprio governo federal, em agosto desse ano, no dia 12 de agosto, anunciou uma redução de 18,2% no orçamento do Ministério da Educação. Mas o que chama a atenção é o valor que vai ser cortado das universidades federais. Exatamente R$ 1 bilhão. Quer dizer, você perdoa o valor da dívida tributária das igrejas, mas você corta o valor de R$ 1 bilhão das universidades, que, aliás, incomodam bastante o presidente Jair Bolsonaro, diferente das igrejas. Olá, Odilon. Oi para você, internauta. Nós estamos sendo convidados mais uma vez a fazer umas análises sobre o que é dito, o que é não dito, o que importa, o que não importa. Fato é, este contexto ele tem um poder sutil de banalizar coisas grandes. Coisas que parecem corriqueiras, de tanto que é dito, de tanto que é falado. Estes dias nas redes, o projeto que propõe o perdão de uma dívida tributária por parte das igrejas no valor de R$ 1 bilhão de reais. E as emoções, os calores nas redes, os debates, principalmente porque envolveu o voto favorável de personalidades conhecidas nacionalmente e que pertencem à esquerda partidária, que é uma coisa diferente da esquerda de pensamento. Sim, é, porque o indivíduo pode até ser da esquerda em termos de filosofia, de teoria, e não está envolvido em nenhum partido. Então, todas estas discussões, elas abriram muitos leques de considerações. Uns disseram que as igrejas sempre foram isentas, então que isso não era nada demais. Outros disseram que isso era apenas para confundir, para dividir as esquerdas. Outros, olha, as discussões elas são muito grandes. Mas o que é interessante na abordagem que Odilon fez e que trouxe para nós é a mesma quantidade que pode ser perdoada em dívidas tributárias das igrejas, ela vai ser cortada do orçamento das universidades públicas federais. Então, se para cortar esse valor das universidades e perdoar o mesmo valor das igrejas não causar nenhuma reação, é uma coisa que é uma pela outra e passa-se despercebido, como dizia aquele ministro inesquecível, na pandemia é uma época propícia para passar a boiada. Então, passar a boiada é passar tudo. Pode passar o perdão e pode passar o corte, sem causar nenhum frisson, nenhum impacto, nenhuma onda de protesto
nós estamos nos tornando um povo mais aguerridos ao debate, à briga, à guerra de forças, do que ao debate racional, ao posicionamento político compatível com a situação. O que está acontecendo com a educação pública em todos os níveis no nosso país hoje é algo tão preocupante, porque vai desde os conteúdos ao investimento. O que está acontecendo hoje com a confluência das ideias de fé, este fundamentalismo que sai das igrejas para a política, para os parlamentos, para os congressos, para as pautas votadas e aprovadas ou reprovadas, a decisão do presidente vai dizer amanhã quem vence essa parada. E se as igrejas vencerem, venceram. E se as igrejas perderem, perderam. E o nosso país segue assim, a ser levado por um enlevo estranho. E as universidades, que já estão marcadas para perderem este valor do orçamento com data, inclusive, porque já previu quando o corte vai ser imputado, elas estão também largadas. Se cortar, bem, se não, bem, e o país segue, este Deus dará. O que estará faltando em nós, brasileiros, para termos um posicionamento mais maduro, mais racional, mais contundente, diante destas questões que envolvem, sim, interesse público? Por que todo este afã pelo debate que termina, começa e vem um outro debate, toma o lugar? Nós estamos sendo todos os dias alimentados em redes nacionais e internacionais por debates. E a vida, a concretude, onde nós vamos parar de debater para, enfim, agir? E tomando um pouco da palavra da Ana Cláudia a respeito, só pegando carona, Ana Cláudia, exatamente no seu comentário, que algumas situações chamam a atenção. Por exemplo, é o silêncio tumular das instituições que deveriam fiscalizar esse tipo de movimentação para aprovar um projeto dessa natureza. Nós não estamos falando de censura ao trabalho do parlamento. O parlamento ele é democrático, assim como o presidente da República, apesar de não reconhecer que nós vivemos em uma democracia, mas a função do presidente da República é também seguir pareceres, seguir ideias, enfim, votar e decidir de acordo com a sua consciência e as consequências que isso pode ter. Porém, o que chama a atenção também é o silêncio das instituições consolidadas pela democracia. Nós estamos no meio de uma pandemia. Os economistas falam, nenhum economista no mundo diz que nós iremos sair dessa pandemia numa situação econômica absolutamente favorável. Nenhum diz isso. Em nenhum lugar do mundo, nenhum economista de país nenhum fala sobre isso. No Brasil não é diferente. As projeções do PIB são cada vez piores, os estados sentem os efeitos da pandemia, já se fala até em não pagamento de alguns impostos, como acontece em alguns estados com a contribuição patronal, de prefeituras e governos que não estão repassando, não estão pagando isso para o fundo de aposentadoria dos servidores públicos, exatamente por causa dos números da pandemia. E, ao mesmo tempo, nós temos uma discussão como essa, de um perdão generoso desse tamanho, de R$1 bilhão, a igrejas evangélicas mais ortodoxas, fanáticas, que viraram cassinos da fé, que manipulam a alma das pessoas da maneira mais tosca e horrorosa possível, fazendo charlatanismo descarado. E as instituições estão em silêncio. No mesmo país onde se discute o perdão de R$1 bilhão a igrejas evangélicas,
No mesmo país em que se discute cortar R$ 1 bilhão das universidades, é o mesmo país que quer tributar em 12% a editoração de livros, no país em que nós temos uma grande parte da população ainda analfabeta, mas principalmente analfabeta funcional, aquela pessoa que só sabe garatujar o próprio nome. Então, nessas condições é que nós estamos vendo o nosso país enfrentar uma situação absurda, mas o pior ainda, a gente tem a indignação, é verdade, com o silêncio das ruas, mas principalmente o silêncio de instituições do Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização, como se a gente não vi, como se esses funcionários públicos, ou seja, pagos com dinheiro público, como se eles vivessem no mundo da lua, como se eles nem vivessem em mundo nenhum, como se eles tivessem construído uma bolha própria, fingindo que o que acontece no Brasil não existe ou simplesmente não atinge os seus palácios, os seus luxos, as suas vidas repletas de status e de bem-estar social, exclusivamente para eles. Vamos esperar que possa prevalecer na decisão do presidente Jair Bolsonaro exatamente a palavra da equipe econômica, que nesse caso defende o racional, ou seja, não perdoar a dívida de R$ 1 bilhão, exatamente porque o governo federal, se quer pregar o exemplo diante da situação que a gente vive, se você abre mão de R$ 1 bilhão é porque você não precisa de dinheiro. E você quer mostrar ao brasileiro que ele está muito bem, obrigado, e que não existem os problemas sociais que nós estamos observando. Aumentam casos de suicídio na população trans. E olha que nós estamos falando de casos que são notificados. Nem se fala dos subnotificados. No primeiro semestre de 2019, foram registrados 12 suicídios de pessoas transgênero no Brasil. Nesse mesmo período, nos 6 primeiros meses desse ano, foram 16 suicídios, representando um aumento de 34% no mesmo período em relação ao ano passado. Esses dados, Ana Cláudia, foram coletados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que alerta, a gente disse, que esses números eles são absolutamente subnotificados, porque muitos estados, eles nos seus relatórios de segurança e de inteligência, eles ainda não especificam o tipo de público. Você especifica o negro, o branco, etc., aquelas pessoas no conceito de cor, já avançamos nesse sentido, mas a questão dos crimes ligados ao ódio pela orientação sexual, no caso do outro, isso ainda não consta nos levantamentos da área de segurança pública. Nós, infelizmente, temos um cenário marcado por diversos tipos de fundamentalismos e principalmente aquele fundamentalismo que marca a presença da heteronormatividade como condição de aceitação e de legitimidade para existir. Em muitos aspectos, as pessoas transgêneros, elas enfrentam, sim, dificuldade de concretização da vida material. E isso sem levar em conta os transtornos que podem surgir a partir da questão mesmo mais subjetiva, as questões emocionais. Imagina, Odilon, que a pandemia, ela não deixou nenhum tipo de identidade humana fora das pressões, mas com certeza ela conseguiu deixar muito mais acirrado o isolamento de alguns perfis identitários. Neste caso, as pessoas transgêneras, elas ainda lidam com uma sociedade que reluta na aceitação do fato. Ainda é um fato novo.
É verdade que existem países onde a própria cultura ela acelerou este reconhecimento, esta possibilidade de convívio um pouco mais humanizado. O Brasil é um país que vive uma ebulição em todos os seus aspectos. Aspectos econômicos, culturais e também comportamentais. Nada que um único indivíduo ele consiga movimentar somente com a força da vontade. Mas é uma situação em que vários indivíduos precisam se agregar em torno desta humanização que estamos perdendo. O brasileiro fundamentalista nem precisa ser religioso, mas quando ele é um indivíduo hiperprotetor dos seus princípios e princípios familiares, baseados na heteronormatividade, no patriarcado, no modelo nuclear de família, este indivíduo ele é um fundamentalista também. E tudo isso leva a sociedade a se tornar mais hostil com aqueles que fogem dos padrões. Neste caso, os debates precisam ser feitos de maneira muito mais contundente. Os direitos humanos eles perderam o fôlego neste momento histórico pelo qual nós estamos passando. É uma área desidratada intencionalmente pelas políticas de Estado de Jair Bolsonaro, que é genocida também nesse aspecto. Ou seja, é um momento de caos, é um momento de perda e é mesmo um momento onde muitas coisas tristes elas ocorrem com mais visibilidade, como por exemplo o suicídio. O suicídio das pessoas transgêneros, eles não é uma área em que nós estudamos, que é o comportamento vinculado à psique, mas nós sabemos que toda tentativa de todas as vezes que o indivíduo tenta contra a própria morte, contra a própria vida, gerando morte, ele está fugindo daquilo que ele não consegue mais lidar. Uma questão de esgotamento das forças psíquicas, das forças físicas, das forças emocionais. E isso tudo é um alerta para a humanização das nossas relações. Humanizar é ir além desta cultura dogmática, desta cultura do logos, da racionalidade exacerbada sobre os nossos campos de interesse. É preciso flexibilizar, observar o outro como algo intangível e fazer o exercício de compreensão do que choca, do que parece diferente. Porque cada corpo humano que dá um fim à própria vida é um grito que a humanidade ela está dando para si mesma. O que é que nós estamos fazendo conosco enquanto seres humanos? Só comentando também, Ana Cláudia, o que chama a atenção nesses casos de suicídio na população trans é exatamente o silêncio que há da sociedade. Primeiro, você nega o trans. Segundo, o trans comete suicídio. Então, os casos de suicídio são silenciados ou são negados pelas secretarias de segurança pública ou defesa social. Não existem relatórios que especifiquem esses casos. E nós temos também um presidente da República que nega certas situações vinculadas a direitos de populações no Brasil junto a organismos internacionais. Não seria estranho se tivéssemos um presidente da República ou um governo federal, no caso, uma estrutura pública federal, que estivesse preocupada com a situação dos índios, com a situação dos negros e também estivesse preocupada com a situação dos trans. Nós temos os negros, que são tratados como matáveis, os trans acabaram sendo incluídos nessa categoria também pela negativa da nossa sociedade. Nós temos os índios também sendo destroçados, destruídos nas aldeias, e o silêncio
impera nesse sentido, porque nós não sabemos o que está acontecendo nas aldeias, nós temos as informações do lado de fora. A FUNAI, ela faz questão de poder construir muralhas ao redor dessas informações para elas não circularem. Aí a gente destaca o enorme papel, o importante papel do CIMI para poder mostrar publicamente o que vem acontecendo nas aldeias. E agora nós temos a situação do público trans, que ainda bem que existem entidades não governamentais que estão começando a se mexer, Ana Cláudia, para poder mostrar o que está acontecendo no lado oculto da sociedade. Olha, gente, quantos públicos, quantas pessoas não estão sofrendo, penando, enfim, nessa situação que nós estamos observando, principalmente quando nós falamos de suicídio. Setembro Amarelo é um assunto importante. Ana Cláudia, casos de estupro chocam as redes sociais. Eu vou deixar você comentar sobre isso, exatamente porque você falou de casos, a gente estava conversando antes de entrar aqui no programa, e você falando de casos que ainda chocam as redes, porque é como se a gente vivesse todos os dias uma selvageria nova. Tem a selvageria da segunda, a selvageria da terça, e agora a da quinta-feira. Não é isso? Então, Odilon, na verdade, lá no portal repórternordeste.com.br, no blog Livre Pensadora, hoje eu publiquei um material com o título Precisamos Falar sobre Estupro. Porque o estupro, ele vem sendo tratado no Brasil, principalmente no Brasil pós-Bolsonaro, como um assunto de menos interesse, de menor interesse, que tem menos valor, justamente porque nós estamos falando do estupro de mulheres. E o que envolve mulheres, nesse contexto misógino, ele é tratado com menos valor. Mas é exatamente o caso, Odilon, da influencer Mariana Ferrer, que fez uma denúncia em 2019 sobre o estupro que ela viveu, foi vítima no ano de 2018. E o acusado, um empresário, um jovem empresário catarinense, eu não sei se ele é catarinense, mas isso foi em Santa Catarina, foi em Florianópolis. Então, este indivíduo, ele foi absolvido da acusação de estupro por falta de provas, alegou o Ministério Público. Porém, existia um vídeo, existia o sêmen, existia comprovação de que os exames que foram feitos na Mariana foram fraudados, houve fraude nos exames. Incrível. As fotos da Mariana, elas foram editadas com montagens de fotos sensuais, de fotos para poder justificar, para trabalhar o imaginário coletivo, a ideia da mulher ser a culpada. Mariana se declarava virgem antes do estupro, disse que foi dopada em um trabalho que estava fazendo no Café de la Musique em Santa Catarina, em Florianópolis. O fato aconteceu em dezembro de 2018, ela só levou a público em maio de 2019. E olha, gente, uma mulher, para levar um caso desse a público, e principalmente envolvendo um indivíduo que vem de uma cultura de riqueza, ela já se expõe a diversas situações de perda. Mas o mais inaceitável é que em 2020 saia uma sentença com a seguinte frase: mais vale absolver 100 culpados do que condenar um inocente. Foi exatamente esta frase de doutrina que o juiz se utilizou para absolver. Quer dizer, como se fosse para humilhar ainda mais a vítima. É uma humilhação redobrada da vítima. É uma humilhação redobrada. Aí você vai recorrer a quem? Para reclamar ou para falar de um juiz Isso tem assim? mensagens que passam para a sociedade. Primeiro, não vale a pena fazer a denúncia. Exato. Não vale a pena. Outra, homem pode estuprar.
Porque se não tiver prova, ou se o judiciário e o Ministério Público não considerarem aquelas provas, elas contundentes, porque a voz da mulher já é algo que eles não consideram. Exato. O estuprador, ele sabe o que usa a favor de si. Ele cria situações em que ele vai ocultar o máximo possível provas. A fala da mulher, por si, ele já sabe que ela vai ser sempre contestada. E tendo dinheiro, pode até promover uma fraude nos resultados dos exames. Porém, a sociedade, ela é implacável com a mulher. A mulher, ela é responsabilizada por despertar o tal instinto incontrolável no homem. Mas não é isso, não. Sabe por que não é isso? Porque na Índia, uma senhora de 86 anos, ela foi estuprada e ela já tem até as mãos totalmente enrugadinhas. Então, não estava vestindo nenhuma roupa sensual, não tinha nenhum corpo considerado atrativo, haja vista a ação do tempo. E olha, o estupro, ele é um crime que ainda não foi localizado no seu devido lugar. Também na Índia aconteceu um estupro chocante, além desse outro da senhora de 86 anos. Uma jovem de 19 anos, ela foi estuprada em uma ambulância por um paramédico que fazia o socorro dela porque estava infectada com coronavírus. Olha, o estupro, ele precisa sim vir à tona, ele precisa estar no topo das discussões e a mídia independente, como nós, precisa abrir e manter estes espaços de debate. A sociedade brasileira está vivendo um momento de concha. A sociedade brasileira está pensando cada qual no seu quinhão, naquilo que lhe interessa de maneira mais efetiva. Mas nós vivemos em sociedade, nós ainda temos um corpo de leis que devem beneficiar e garantir direitos às pessoas, mas ser mulher no Brasil nunca foi tão perigoso como agora. Morrer por ser mulher, ser espancada por ser mulher e ser estuprada é algo que as políticas que circulam por aí, travestidas de boas políticas, mas políticas fundamentalistas, políticas discriminatórias, preconceituosas, misóginas, elas transformaram a mulher em um alvo. O homem é o dono do tiro. Encerramos mais esse programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br.